Fala galera, eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui no One More Peter Pan a gente vai falar muito de filmes, séries, livros, animes e tudo que estiver rolando de melhor no mundo do entretenimento. Então se você curte muito tudo isso, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum upload, deixar o seu like e vir bater boca comigo nos comentários. E vamos então à resenha, à análise do último episódio, o 8º episódio da 3ª temporada de A Casa do Dragão. E finalmente, depois de muitos e muitos episódios num ritmo mais lento, a gente tem um episódio final aqui pra levantar o astral de todo mundo, pra deixar todo mundo assim nervosíssimo com tudo que vai acontecer, muitas batalhas, dragões envolvidos, muito sangue, a Rhaenyra vindo aí como uma nova personalidade. Então foi um episódio muito gostoso de assistir. Com certeza foi um dos melhores episódios da temporada. Eu tinha falado, né, que essa tinha tudo pra ser a melhor temporada de A Casa do Dragão de todas. Foi. Não foi. Na minha opinião, acho que a primeira temporada segue suprema como a melhor temporada entre as 3 que foram lançadas até o momento. Vamos ver a 4ª temporada, que também tem muito material que pode elevar essa última temporada aí a esse status. Mas a primeira continua sendo a minha temporada favorita. A terceira, de fato, acaba sendo a minha segunda favorita aí no pódio. E por último, a segunda aqui, vamos nem falar nela, vamos falar de coisa boa. Então a gente começa o episódio aqui com a Rhaenyra descobrindo que o Aegon ainda está vivo e que ele e o Sunfyre queimaram os exércitos dos Multons que estavam procurando ali o Tyland Lannister. E aí eu fiquei, assim, um pouco apreensivo quando a resposta da Rhaenyra a essa situação foi ela ir chorar as pitangas com o Daemon ali, se colocando nessa posição de estar desesperada, de estar chorando ali de novo, de não saber o que fazer, meio confusa ali. Então eu falei, teremos mais um episódio do declínio da nossa rainha pelas mãos dos roteiristas? Será que teremos? E ainda bem que não veio aí. Então ela tem uma conversa ali com o Daemon, e o Daemon traz o lado mais violento, o lado mais voltado pra ação dela à tona ali. Então ele acolhe ela e ela dá ordem pra ele então ir a Tumbleton ali e acabar com os Hightower, matar todos eles ali. E pede pra ele, obviamente, tomar cuidado com a população, não machucar os civis, pra que ela não seja conhecida como um monstro ali na região. E o que isso sela aqui nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho já da Mysaria logo na sequência, é o fato da Rhaenyra ter feito uma escolha. O Daemon, ele tem sido a voz da pessoa que quer trazer a Rhaenyra pra ação a todo momento e, inevitavelmente, ali pra violência também. E a Mysaria, ela é a voz, vamos colocar assim, a voz do povo, a pessoa que quer que haja uma ponderação maior a respeito de como as ações da guerra vão refletir nos plebeus de forma geral. A gente teve uma aproximação da Rhaenyra com ela ali, numa cena íntima nos últimos episódios. Então, acho que a gente chegou no momento decisivo aqui em que a Rhaenyra teve efetivamente de fazer uma escolha, né? Por qual caminho de fato ela vai seguir. Porque ela ficou bastante em cima do muro aqui, ouvindo conselhos de um lado, conselhos do outro, sendo manipulada pela Mysaria de um lado e sendo incentivada a partir para a violência com o Daemon. E neste episódio a gente tem ela tomando uma decisão. E é a decisão de atacar de uma vez por todas. E por ter sido acolhida pelo Daemon, por ela entender que o momento é o momento de atacar e não mais de retroceder ou de ponderar, na cabeça dela, acredito que a Rhaenyra também faz aqui uma escolha de eliminar o lado menos sanguinolento ali, menos violento, que era o lado da Mysaria. E outra coisa, a Rhaenyra sabe que a Mysaria pegou ela no momento ali de fraqueza. A Rhaenyra expressou para a própria Mysaria que o trabalho dela não tava lá essas coisas. Teve um momento de intimidade com ela ali, e acho que aqui a Rhaenyra quis cortar esse mal pela raiz. Então ela manda a galera pros aposentos da Mysaria, ela quer mandar a Mysaria pra Pentos, dá um ourozinho lá pra ela poder ter uma mansão e ter criado os em Pentos, tipo assim, valeu, muito obrigada, toma aqui a rescisão do seu contrato, seus direitos trabalhistas e um beijo. Então a Rhaenyra corta a Mysaria ali do seu conselho e meio que demite ela ali. E eu gosto muito do momento que isso acontece, né? A Mysaria, quando invadem o quarto dela e começam a embalar tudo que ela tem, ela tá bem ótima no seu bom espelho, colocando suas joias.
tudo mais. Lembrando um pouquinho do contexto que a Sylvie trouxe pra ela nos episódios anteriores ali, né? De que ela tava meio que vendendo a lealdade dela em troca de poder, em troca de riquezas, enfim, tudo isso. E a criada fala tudo isso pra ela e a Missária fica incrédula, ela não acredita que aquilo tá acontecendo, até porque depois daquele momento íntimo que ela teve com a Rhaenyra, acho que na cabeça da Missária também, ela iria dali pra frente conseguir manipular ainda mais a Rhaenyra e ter uma mão a mais ali no governo, ter mais palavra ali dentro do governo, o que não é que acontece, porque a Rhaenyra escolhe a sua outra face da moeda, que é o Daemon, como a Alicent tinha falado ali pra própria Missária no começo da temporada. E a gente começa o episódio já com todos esses problemas, né? O Aegon estando vivo, a Rhaenyra já demitindo a Missária, ela tem uma interação bastante interessante ali com a Baela também, nos corredores da Fortaleza Vermelha, em que a Baela meio que vai tirar satisfação, né? Ela fala sobre resgatar o Corlys Velaryon, o avô dela que tá preso pelos Hightower. Ela fala do fato dela e do Adam estarem trabalhando muito, fazendo várias rondas ali com os dragões, o fato dela não ter reconhecimento e tudo mais. Só que a discussão começa a ficar um pouquinho mais acalorada e a Baela coloca ali pra Rhaenyra que ela usa todas as pessoas que estão do lado dela, que juraram lealdade a ela, mas que no final, quando essas pessoas não têm mais serventia, essas pessoas são simplesmente deixadas de lado e são descartadas. Justamente porque a Rhaenyra não tá no momento de ter um plano específico de ação para resgatar o Corlys Velaryon nesse momento, porque ela tem a invasão a Tumbleton, tem o problema do Aegon tá vivo, então não é um bom momento da Baela trazer essa questão e recuperar o Corlys Velaryon ali naquele momento talvez não faça tanto sentido, até porque o Alyn tem se mostrado um parceiro ali da Rhaenyra muito importante, bastante significativo, e muito provavelmente a Rhaenyra já tá ali chegando à conclusão de que ela vai legitimar o Alyn, e ele também tem isso. E a gente vai ver o quanto o Alyn tá se desenvolvendo aqui nesse episódio. É um grande episódio pro personagem dele e o quanto ele tá gostando do poder ali de estar perto da rainha, de agora comandar as tropas Velaryon, os lords vassalos dos Velaryon de maneira geral ali. E a Rhaenyra fica puta, óbvio. A Rhaenyra fica pé da vida, ela chama a Baela de insolente, deixa a Baela de castigo, sem o dragão dela lá na Fortaleza Vermelha, e é isso, ela pega assim na cara da Baela. E eu acho, gente, que finalmente, né? Finalmente a Rhaenyra tá tomando uma posição, a personagem não tá sendo colocada nesse lugar de impotência, não tá sendo colocada nesse lugar de falta de inteligência nesse episódio, pelo menos na minha opinião. Porque é isso, com tudo isso acontecendo, não é prioridade resgatar o Corlys. Ponto final. Por mais que a Baela tenha sentimentos por ele. E a gente tem que lembrar que a Rhaenyra perdeu recentemente 2 filhos, então ela tá tipo assim, galera, todos nós estamos perdendo nessa guerra, tá todo mundo se ferrando de alguma forma, desculpa se essa não é minha prioridade. E a Baela resolve levantar a voz ali no momento também que ela não tá boa, então sobrou ali pra Baela. Eu sou preferível sempre a um bom bitch slap, mas ela dá uma pegadinha assim no rosto da Baela, e a Baela fica de castigo. Pro quarto sem sobremesa. A gente tem o Alyn sendo desenvolvido nesse mesmo contexto dos Velaryon aqui, né? Então os lords que são leais ali aos Velaryon chegam no porto ali da Fortaleza Vermelha, e o Alyn começa meio que a distribuir as regras ali, falar como as coisas vão funcionar, e aí a galera fica meio, tá, mas quem é você pra falar em nome do Lord Corlys? Tipo assim, quem é você pra dar ordem pra gente, sabe? E o Alyn fala, eu sou o filho mais velho do Lord Corlys, o seu sucessor e o futuro Lorde das Marés. Tipo assim, algum problema com o meu look, musa? Então foi excelente, amei ver o Alyn botando banca ali pra aqueles lords, até porque ele sabe da posição favorável que ele tá com a rainha naquele momento, e o Alyn, por ter sido construído como esse cara mais tímido, a pessoa que cumpre as ordens, a gente ainda não tinha visto ele se posicionar de alguma forma, mas ele vem ganhando cada vez mais território, mais amplitude pro personagem, e tá sendo muito legal de assistir. Seguindo no arco da Rhaenyra pé da vida e tendo essa virada de personagem ali ao longo do episódio, a gente também tem um momento que ela vai conversar ali com a Helaena, que ela tá, como sempre, bordando sua boa tapeçaria ali. Ela tá se recusando a comer. E não vai ser muito bom pra Rhaenyra se a Helaena morrer e se o bebê dela morrer também, porque ali ela tem 2 reféns preciosos, mais preciosos ainda agora que o Aegon tá vivo. Então ela não pode se dar o luxo de perder a Helaena como prisioneira, como refém, como vocês quiserem chamar. E ela tenta de novo, né, da mesma forma que foi no último episódio, uma abordagem mais tranquila, chama ela de irmã, fala que ela tem que comer, pensar no filho. E a Helaena, que já mostrou pra gente que não é tola nem nada, ela fala que a Rhaenyra não tá preocupada com o bebê dela coisa nenhuma,
Ela inclusive fala que tudo aquilo que a Rhaenyra construiu, a Fortaleza Vermelha, ela própria, eram tudo coisas feias e tudo mais. Obviamente falando ali do cenário como um todo, né? Filosoficamente a coisa ali realmente é muito feia. E a Rhaenyra fica muito puta, muito pé da vida novamente. E ela fica, olha, não me force a fazer o que eu não quero. A Helena se recusa a comer anyway, e aí a Rhaenyra, tipo... Aí os guardas forçam a Helena a comer ali numa cena bastante agoniante. Dá uma dosinha dela, porque a Helena realmente é coitada, né? O que ela fez? Ela não fez nada pra ninguém e ainda tá se ferrando pra caramba como refém. Mas eu acho importante pro personagem da Rhaenyra, tipo assim, chega de tentar bancar a boazinha, ser a boazinha e todo mundo tentar fugir, tentar dar uma facada pelas costas, trair. Porque assim, gente, se você parar pra pensar, beleza, a Missária tomou um pé na bunda, ok. Mas quando a única informação útil que ela tinha, que era que a Helena estava grávida, ela não passou pra Rhaenyra. E depois ainda foi seduzir a Rhaenyra e manipular ela pelas costas, botar ela contra o Daemon. Se a gente pensar na Helena, ela e a Alicent tentaram fugir umas 2, 3 vezes da Fortaleza Vermelha e esconderam a gravidez da Helena ainda por cima. A Baela comprou a pilha do Jace, foi pra Batalha da Goela e o Jace acabou morto. A Rhaena, que devia estar em pentos com o Aegon e o Viserys, os filhos mais novos da Rhaenyra, recusou as ordens, domou um dragão, atrapalhou a Batalha da Goela, fez o próprio Daemon mentir pra rainha, também cagou. Então assim, todo mundo ao redor da Rhaenyra ali, todo mundo não, mas essas pessoas que eu mencionei, não estão sendo bons aliados ali no contexto geral, e tá na hora da Rhaenyra realmente usar um pouquinho da força para que as coisas aconteçam da maneira como ela tá ordenando. E eu adorei cada segundo desse episódio, não quero mais Rhaenyra chorando, não quero ela mais desamparada, chateada, querendo a aprovação dos deuses, e a gente também vai falar disso um pouquinho aqui pra frente do vídeo. Eu quero ela pé da vida, atacando mesmo e sendo a Rhaenyra cruel que a gente esperou a temporada inteira e só teve um episódio. Mas antes em um episódio do que em nenhum, não é mesmo? E enquanto Daemon vai pra Tumbleton, a Rhaenyra decide que será coroada pelo Septão, ele gostando ou não, a fé gostando ou não, ela vai fazer isso acontecer. E a gente tem uma mudança não só nas atitudes da Rhaenyra aqui no episódio, mas essa mudança ela é muito traduzida no figurino, né? Então, a gente teve no começo da temporada ela tentando passar uma imagem na maneira como ela se vestia, uma imagem mais branda, que não lembrasse tanto violência ou guerra, e agora ela cagou pra isso. Ela coloca uma cota de malha, uma armadura, coroa por cima de tudo, que era um asset que ela nem tava usando muito, né? A coroa, por assim dizer. Ela coloca uma maquiagem bem vermelhona, Targaryen na cara dela, então a mulher está pronta para o combate, ela bota sua boa armadura, e essa tradução da mudança da Rhaenyra no visual acho que ficou muito incrível. Eu achei o figurino impecável deste episódio. Sobretudo o figurino da Rhaenyra e do Joffrey, que voltou a aparecer aqui e que vai acompanhar a Rhaenyra nessa peregrinação até o Septo para demandar ser coroada. E outra coisa que eu achei interessante dessa transformação de humor da Rhaenyra, que vem nesse visual, também é a trilha sonora, né? A gente tem aquela trilha sonora da Rhaenyra desde a primeira temporada, que é aquele super angelical e aquela coisa quase profética, etérea da Rhaenyra e tudo mais. E aqui a gente tem uma trilha sonora que lembra esse ritmo, que tem o mesmo ritmo, só que em vez dessa voz cantando ali por trás, a gente tem os tambores, né, indicando a batalha. Aliás, essa coisa do tambor na trilha sonora, de alguma forma, ela vai ser bem trabalhada ao longo desse episódio, e eu acho que é uma coisa que coloca a gente na expectativa correta para aquilo que a gente tá assistindo. Uma trilha bastante épica, muito menos suave, com batidas de tambor muito mais fortes, mostrando que as coisas vão pegar fogo e que a guerra vai estourar fortemente nesse episódio. Então a trilha sonora está maravilhosa, trazendo elementos que a gente já conhecia relacionados à personagem, mas adicionando uma nova roupagem para a música tema da Rhaenyra. Eu achei muito, muito, muito legal. Então a Rhaenyra pega ali o Joffrey e eles vão até o Septo, junto com os homens Velaryon que chegaram ali em Porto Real, e ela chega lá no Septo botando banca com seus cavaleiros Velaryon, com o Joffrey ao lado dela. Inclusive o look do Joffrey também tá muito legal, tá muito fofinho ali a roupinha que ele tá usando. Ela fala sobre a profecia com ele ali na carruagem, ela fala que contou essa mesma profecia pro irmão dele e tudo mais. E que atuação deste pequeno ator mirim. Eu acho que ele não teve nenhuma fala no episódio, mas pelas feições e as reações que ele tinha, a maneira que a mãe tava agindo ali na cena,
Acho que foram reações muito bem colocadas, muito bem apresentadas ali pelo ator. Então achei muito bacana a maneira como ele interpretou. Então, mesmo sem texto, a gente conseguiu entender. Até parecia que o próprio Joffrey não estava reconhecendo a mãe dele ali. Ao mesmo tempo que ele a respeita, ele estava nos trajes formais dele, estava usando uma coroinha ali também. Então acho que foi muito interessante trazer o personagem nesse momento. Gostei muito da maneira que o ator mirim trouxe as reações ali ao que a mãe estava fazendo. Enfim, muito legal. E a Rhaenyra chega ali no septo, o septão fica pé da vida, tipo assim, meu amor, o que você tá fazendo aqui? Não podem entrar armas na casa dos 7 deuses, piriri pororó, tenta jogar aquele papo de crente pra cima da Rhaenyra. E ela fala que ela será coroada. E o septo fica tipo assim, olha, não vai rolar, porque ainda mais agora que o Aegon foi visto, né, ele e o Sunfyre foram vistos, não há sinal maior dos deuses de que ele foi o escolhido para governar. Então, como o Aegon ele foi dado como morto pela própria Rhaenyra, e agora ele reaparece ali junto com o seu dragão, que também estava sendo considerado morto, é uma narrativa perfeita para a religião utilizar ali, colocar o Aegon quase nesse lugar de alguém que tenha ressuscitado dos mortos ou algo do gênero e engrandecer a figura dele ainda mais perante a Rhaenyra. Até porque, de novo, Fé e os Hightower, eles são assim. É muito melhor para Fé ter um rei que está conectado aos Hightower, que são os grandes financiadores da Fé ali, ou pelo menos parte desses grandes financiadores, do que a Rhaenyra. Então o Septão se recusa e a Rhaenyra, tá bom, não vai me coroar perante as massas? Excelente. Alyn, vem aqui, querido. Pode resolver aqui. Então você é um traidor. E ela manda o Alyn executar o Alto Septão. O Alto Septão é tipo o Papa, ele é a maior autoridade da fé do Sete ali, ele representa a religião do lugar mais alto dos seus estamentos, de alguma forma, e o Alyn dá aquela... ele fica meio indeciso de matar um septão. Matar um septão é uma coisa muito séria ali num período medieval, em que a igreja é considerado algo muito importante, a fé é considerado algo muito importante, conectada à política de alguma forma, etc. Então ele dá aquela titubeada, e a Rhaenyra vai trabalhando isso nele, né? O Alyn, ele acabou de botar banca nos Lords Velaryon e falar que ele é o sucessor, que ele é o filho mais velho do Corlys. Agora a rainha tá colocando ele à prova, a lealdade dele à prova. E a Rhaenyra vai lá no ouvidinho dele e fala, você é do sangue da antiga Valíria. Ela fala algo sobre os deuses dele serem maiores do que aqueles deuses ali, ou algo para este efeito. Então a gente tem esse crescimento, né? O Alyn botando banca nos próprios lords que são vassalos dos Velaryon. A gente tem ele sendo colocado à prova aqui pela Rhaenyra. E acho que ele também se sente empoderado nesse sentido de que, cara, eu não sou mais um bastardo. Eu sou sucessor de uma das maiores casas de Westeros. E eu tenho ascendência valeriana também. Então acho que ele se sente motivado por essa fala da Rhaenyra, ele vai lá e crava uma espada no Alto Septão. Sempre um grande prazer ver um monarca quebrando o laço entre clero e política, sempre bom manter as coisas separadas, mas a gente sabe o quanto isso vai gerar desdobramentos ali no futuro, porque a fé, ela tá presente na maior parte dos 7 reinos e, como eu disse, matar o Alto Septão é como se ela tivesse matado o Papa nos dias de hoje, não vai pegar nada bem nem com os lords, nem com os plebeus, essa morte de alguma forma. E a gente tem a cena dela fazendo o seu grande discurso ali para a multidão que está em frente ao septo, falando da profecia, falando da ameaça que vem do norte, que ela tá, enfim, uma referência clara ali aos White Walkers, falando que somente o poder dos dragões pode eliminar essa ameaça e tudo mais. Ela fala até um pouquinho ali de alto valeriano, e ela fala em alto em bom som que ela é o príncipe que foi prometido, barra a princesa que foi prometida ali. Então, cara, a Rhaenyra já tá achando que ela é o Azor Ahai ali, meu amor. Ela tá se achando a Daenerys Targaryen, ela tá... Bom, eu prefiro que ela se ache a Daenerys Targaryen do que fique choramingando pelos cantos, não é mesmo? É muito engraçado, inclusive, porque ela dá esse grande discurso para a multidão, fala de sonhos proféticos, de uma ameaça misteriosa vinda do norte. Então ela parece uma grande pastora fazendo seu culto ali para a multidão. E é muito engraçado que tem uma hora que o Maester Orwyle dá uma olhada assim pro Sir Manderley e eles se olham de tipo, ih, essa daí, ó, pirou, viu? Tá falando coisa com coisa. Porque ninguém tem conhecimento da profecia. Isso era passado de rei para rei ali. E claro, indo a Harrenhal agora, a gente não podia deixar de dar uma passada no lugar mais insuportável de Westeros.
A gente tem ali a Alice Rivers conversando com o Aemond e tudo mais. O Aemond tá deprimidíssimo que a mãe dele tentou matá-lo. E a gente tem a Alice Rivers ali contando a história dela, confirmando algumas teorias aí que a galera tem especulado dela já ser muito mais velha do que a gente imagina e tudo mais. Ela conta quando Balerion destruiu Harrenhal, um dos filhos de Harren, que era o rei ali das Ilhas de Ferro e das Terras Fluviais na época da conquista do Aegon. Ele se recusou a jurar lealdade a Aegon Conquistador, se fechou no seu castelo. O Aegon Conquistador foi lá, queimou tudo, queimou todos os descendentes de Harren. É o que o Fogo e Sangue fala pra gente, tá? Que o Harren, junto com seus descendentes, foram todos queimados e mortos naquele dia. Por Aegon Conquistador e pelo Balerion. E aqui na série eles mudam um pouco essa história. Então a Alice fala que um dos filhos do Harren sobreviveu e que a mãe fez tudo para que esse menino sobrevivesse às queimaduras, que ela apelou para buscar magias antigas, das florestas que tem por ali e tudo mais. Então dando um indício de que, no intuito de tentar salvar esse filho, essa mãe teve que recorrer à magia, o filho não sobreviveu, e a mãe foi amaldiçoada com a vida eterna para que ela tivesse que continuar vivendo ali e tudo mais. E, obviamente, a série tá revelando pra gente que essa mãe desse descendente do Harren é a própria Alice Rivers. Então ela seria uma descendente aí do Harren que sobreviveu. Então ela era provavelmente uma lady que, enfim, não tem mais título, não tem mais família, não tem mais ninguém. E meio que ficou ali em Harrenhal pra sempre, morando naquele lugar onde todas as coisas horríveis aconteceram, servindo a todas as famílias que passaram por ali desde que o Aegon queimou tudo. E a gente descobre que ela tem ali mais de 100 anos de idade. Então ela acredita que ela tenha sido amaldiçoada com a vida eterna. O que assim, gente, primeiro, eu não tenho problema de livro ser diferente de série, tá, gente? Mas eu acho que assim, mexeu-se numa coisa que já é estabelecida na história de Westeros. E beleza, existe um narrador não confiável, o Fogo e Sangue é um livro de história, os registros históricos eles erram muitas vezes, eu entendo o precedente que se tem pra brincar, e isso não me incomoda, mas assim, eu acho que deu-se uma volta gigantesca pra dar uma história de origens aí pra Alice Rivers, que eu não sei se precisava. Pra mim, eu tava de boa com o fato dela ser uma mestre ou uma bruxona misteriosa ali de Harrenhal, não achei que precisava esticar tanto a história dela, enfim. Acho desnecessário, acho que não precisa, acho que mexe em uma coisa já estabelecida na lore do Universo das Crônicas, e eu particularmente não gosto muito desta adaptação da Alice Rivers, porque eu não acho que isso vai ter um impacto grande daqui pra frente. Se fosse algo ultra impactante, e que realmente tivesse um peso, não me incomodaria, mas não vai ter, gente, sinceramente. Preferência minha, eu tenho ranço de Harrenhal mesmo, tenho ranço desses personagens, e adorei que a gente ficou bem pouquinho com eles aqui. Inclusive, o único personagem deste episódio que deixou Harrenhal legal foi quando o Aegon chega no Sunfire e vai confrontar o irmão. O Aemond, né, depois dessa grande temporada, evoluindo espiritualmente, enfrentando tudo que ele fez ali com suas visões em Harrenhal, tendo a mãe tentado assassiná-lo e tudo mais, ele é uma pessoa mudada, agora ele tá evoluído, ele aguarda o Aegon chegar ali de joelhos, ele não acredita que o irmão tá vivo, que o Sunfire tá vivo. Ele espera o Aegon chegar ali de joelhos mesmo, pedindo perdão, pedindo que o irmão perdoe pelos seus pecados, que o Aegon tem todo o direito de executá-lo e tudo mais. Então temos um Aemond muito Nirvana, muito evoluído aqui. E o Aegon, e que ator também, que ator que faz o Aegon, porque ele teve poucos momentos nessa temporada, é um personagem que tá sendo muito bem construído nessa temporada, e que tem momentos cômicos muito interessantes. Então a gente tem o Aegon falando, não, isso era pra ser mais divertido, chamou o irmão de todos os insultos que ele pôde pensar ali no momento, ele queria que o irmão partisse pra cima e que eles brigassem mesmo, acho que era o que ele esperava, ele falou, não, isso aqui tá muito chato, tinha que ser mais divertido de confrontar, sabe? Achei uma tirada muito, muito legal do ator ali. E ele fala pro Aemond que depois que eles derrotarem a Rhaenyra, que a cabeça dela estiver numa lança, que ele vai pensar se vai perdoar o irmão, mas obviamente pro Aegon, ainda mais agora nessa fase em que ele está pensando sobre como ele vai agir no futuro, não seria nada interessante, nada produtivo ele matar o irmão dele e perder a Vhagar do arsenal dele nesse momento também.
Então, meio que fica nessa, ele dá uma humilhadona ali no Aemond pra não perder o costume, o Aemond se coloca ali à disposição do Aegon, e o Aegon quer mesmo derrotar a Rhaenyra, ele queria ir já pra Tumbleton com a Vhagar e com o Sunfyre e tudo mais, obviamente isso não aconteceu, mas a gente tem a dinâmica entre os dois irmãos sendo reestabelecidas aqui, e a Alice Rivers ficando de lado, né, porque ela tenta intervir ali nessa situação, e o Aegon bota a espadinha, tipo assim, linda, dá um momento aqui que eu tô falando com meu irmão, dá uns 5, tira um tempinho pra você. Então foi muito, tipo assim, Alice Rivers sendo colocada de lado, mais uma vez, né, vamos ver como ela vai reagir a isso. E o reencontro e meio que o reagrupamento, né, esses irmãos se aliando novamente. Então vamos ver como isso impacta ali na 4ª temporada. Mas a cena muito boa, muito divertida. Pena que foi em Harrenhal, né, podia ter sido em outro lugar. Mas enfim, teve que ser em Harrenhal mesmo. E então, as coisas estão prestes a explodir, as tensões estão no máximo e a gente tem cenas muito interessantes, tanto dos pretos quanto dos verdes, se organizando, cada um à sua maneira. Então, o Ormond, ele sagra o Daron Cavaleiro, o Daron e o Gwaine estão tipo assim, gente, a gente vai morrer com certeza a gente vai morrer. Do lado dos pretos, a gente tem o exército das Riverlands chegando, a gente tem os Lobos de Inverno chegando, a gente tem o Daemon chegando no Caraxes ali também, e a organização de cada lado para dar início à batalha. Então o Ormond, sem escrúpulos nenhum, bota criançada nos muros da cidade, tipo assim, quero ver vocês atacarem com os dragões de vocês agora que eu enchi os muros com as crianças da cidade, o que é um golpe baixíssimo da parte dele, mas muito inteligente para de repente tentar dar uma segurada nos exércitos e nos dragões da Rhaenyra. Então é uma estratégia bem baixa, mas que favorece os verdes ali de alguma forma, até porque os verdes estão em muito menor número do que os exércitos da Rhaenyra. A gente tem do lado dos exércitos da Rhaenyra o Daemon achando que o Wolf vai ficar na retaguarda com o seu dragão, com a Silverwing ali, pra, enfim, cobrir caso qualquer coisa aconteça. Mas vem um mensageiro ali falar que o Wolf não está perto do seu dragão e o Daemon já fica puto, porque o Wolf não tá na Silverwing. Mal sabe o Daemon que o Wolf debandou pro lado dos verdes. Só que assim, o Lord Ormond também não está conseguindo encontrar o Wolf. Ele fica doido quando não estão achando o Wolf ali na cidade. A gente vê no episódio mais cedo que o Wolf foi beber, ficou bêbado pra caramba, então ele tá de certo caído em algum canto. O Ormond tá pé da vida com ele e todo mundo procurando ele desesperadamente, porque o dragão do Wolf ele é essencial para que os verdes tenham alguma chance nessa batalha. Sem esse dragão, tudo está perdido e ponto final. Mas enfim, o Daemon se organiza ali com seus exércitos, então os Lobos de Inverno eles vão atacar na vanguarda e tentar invadir os muros de Tumbleton, porque eles não querem, obviamente, matar e queimar todas as crianças. Então os Lobos de Inverno vão na vanguarda, posicionar as escadas, entrar e abrir os portões pelo lado de dentro. Logo na sequência a gente vai ter o exército das Riverlands atacando. E obviamente a gente vai entender como que os dragões vão entrar nesse jogo de uma vez. Mas enfim, a gente tem essa vanguarda dos Lobos de Inverno chegando com tudo e gente, juro, os Starks são a melhor família e o Norte tem os melhores soldados ever. Tem os momentos cômicos ali dos Lobos de Inverno, mas a hora que eles começam a martelar nos escudos deles, de novo, né, evocando essa coisa do tambor, do pré-batalha, do não temos medo de nada, é muito emocionante, assim, dá arrepio, eles batendo no escudo e o povo lá dos Hightower, eu tenho certeza que não passava, ó, nem uma agulha quando os Lobos de Inverno começaram a batucar naqueles escudos. Mas enfim, eles atacam na intenção de abrir o portão por dentro e quando os Lobos de Inverno chegam, eles arrasam qualquer um que estiver pela frente. A gente tem os exércitos das Riverlands atacando meio que os flancos ali dos muros de Tumbleton. E a gente tem também uma aparição muito legal da Alysanne Blackwood, dando várias flechadas nos guardas Hightower que estão nos muros de Tumbleton enquanto ela cavalgada. Então uma cena incrível, assim, uma cena maravilhosa. A gente gosta muito dessa personagem, ela tem aparecido pouco, mas o pouco que ela aparece são também momentos muito legais. E, no final das contas, a gente tem o próprio Caraxes quebrando ali a entrada de Tumbleton. A gente tem o pescoção do Caraxes entrando, assim, pelo portão e rugindo daquele jeitinho muito específico que ele ruge. Então, uma cena muito foda, muito incrível, assim.
finalmente uma grande batalha, né? Eu tenho reclamado tanto disso. Então a gente tem os momentos dos exércitos, a gente tem os momentos dos dragões, a gente tem as traições acontecendo a todo momento. Então não dá pra piscar um segundo sequer, senão você perde. Então assim, portões abertos, os exércitos lá dentro, todo mundo atacando e se matando, aquele pandemônio de guerra. Quando o Ormond finalmente acha o Sir Ulf, ele está numa boa, dormindo, roncando de ressaca. E aí, amor, o Ormond já tá sem paciência nenhuma. Ele joga o Ulf no chão e ele dá uma surra no Ulf na frente de todo mundo. Pois o Ulf achou o quê? Tomou uma surra um tapinha só do Daemon e ficou putinho, já debandou pros verdes. E agora ele não tomou um tapinha não, amor. Ele tomou foi uma surra. Só que, novamente, por mais que o Ulf seja um personagem desagradável, ele é um personagem que a gente não gosta, que ele tem uma personalidade nojenta e que ele é uma pessoa asquerosa, lá vem minha alma falando tudo isso, porque eu detesto esse personagem. Ele vai pra Silverwing, com uma Scotta Hightower, sobe na Silverwing, e aparentemente no começo ele desempenha o papel dele. A gente vê ele queimando vários exércitos ali das Riverlands que estão parados do lado de fora com a Silverwing. Ninguém entende nada do que tá acontecendo, porque até então aquele dragão era aliado. E aí você fala, ai, cadê o Caraxes? Bom, o Daemon tava lutando em terra por alguma razão que eu não entendi. E também nem fez sentido pra mim o Daemon tá lutando em terra em vez de estar montado no Caraxes, mas enfim, escolhas criativas. E a gente tem o Rio, que não está montado no Vermithor, por quê? Ele não está montado porque ele foi até Tumbleton sem autorização, que não era nem pra ele estar lá, na esperança de encontrar a esposa dele e tentar salvar a esposa dele daquela grande confusão. E ele encontra a esposa dele já morta, então não deu muito certo essa expedição. Logo, o Ulf estava liberado para fazer o pandemônio que ele quisesse. Só que o que os verdes não esperavam é que o Ulf tá, tipo assim, ele não vai ter a vida que ele quer do lado dos pretos, ele não vai ter a vida que ele quer do lado dos verdes, então assim, ele quer que se dane, ele tem um dragão e ele vai usar, ele queima também os exércitos dos verdes que estão dentro dos muros de Tumbleton. Uma cena bem parecida de quando o Drogon queimou Porto Real e queimou ali as ruas de Porto Real, então uma sequência, uma direção muito parecida com aquele momento. Inclusive esse episódio cheio de referências a momentos de Game of Thrones, né? E o Ulf não tá do lado de ninguém ali. Ele tá do lado da quebração, da tiração e da destruição. Então ele vai queimando a tudo e a todos sem ver a quem. E temos ele tendo o melhor momento da temporada, como a gente esperou também pra assistir. Eu acho que em uma temporada ele me fez detestar ele tanto quanto eu detestava o Sir Criston Cole. A gente tem o Lobo de Inverno indo até o Ormond e dando uma coça nele, uma coça, assim. Ele vai até o Ormond, primeiro a gente acha que já tá ganho, né? Ele dá várias escudadas na cara do Ormond, o Ormond chega, perde um dente da frente. Na sequência, o Ormond crava a espada no cara, corta um braço dele, só que aí o que ele não esperava, duas coisas. Jorrou sangue na cara do Ormond, ele com aquela sensibilidade aos cheiros que ele tem, ele começa a passar mal com aquele sangue na cara dele. E ele também não esperava que os lobos de inverno fossem tão fortes, porque o cara não caiu com uma espadada e nem quando perdeu o braço. Então, enquanto o Ormond tá ali tendo um problema, né, quase desfalecendo com aquele sangue na cara, o lobo de inverno dá a famosa enrabada do norte no Ormond. Eu amei, tá? Porque ele foi homofóbico com o Gwen, ele é machista com as mulheres, ele tem um caráter podre, ele botou um monte de criança pra ser morta nos muros de Tumbleton. Então, assim, uma pessoa de caráter desprezível, intragável, insuportável. E a morte dele foi como? Uma boa espadada enfiada entre suas nádegas, finalizado com o fogo de dragão da Silverwing. Então, se teve uma coisa que o Ulf fez de útil nesse episódio, foi ter feito do Sir Ormond um churrasquinho. E eu amei ver cada segundo do Ormond tomando naquele lugar, literalmente. Foi maravilhoso o fim do Ormond, gente. Maravilhoso. Só fico com dó do lado dos verdes, de verdade, do Daron e do Gwen, porque quando o caos se instaura, depois que a gente tem o Ulf queimando a tudo e a todos, a gente tem o Daron e o Gwen decidindo o que eles vão fazer. Lembrando que, no começo do episódio, o Gwen devolve o Corlys para as tropas da Rhaenyra, ele tenta negociar pela paz, ele discute ali com o Daemon, né? O Corlys, inclusive, aconselha o Daemon de que eles podem ter a paz ali, só nomear o Daron como protetor do sul,
E ele não quer que o Daron o Daron tá tirando a Tessarion ali das correntes, ele não quer que o Daron se envolva na batalha, porque ele não acha que vale a pena o Daron morrer por isso, e claramente existe uma relação paternal ali, ou fraternal, entre o Gwen e o Daron, eles se gostam muito, ele não quer que o sobrinho dele, uma pessoa que ele ama, que ele praticamente também criou o menino, que ele morra por nada. Então a gente não sabe que fim teve o Daron nessa batalha, a gente sabe que o Ormond morreu, que o Gwen sobreviveu ali aos trancos e barrancos, e o Daron a gente não viu. Então, assim, não tem corpo, não tem morte. Obviamente, o Daron deve estar vivo para a próxima temporada. E, inclusive, eu espero que ele apareça de cabelos brancos Targaryen na próxima temporada, né? Porque tinha boatos de que Ormond estava tingindo o cabelo do jovem Targaryen. Vamos ver se estava mesmo na próxima temporada. E voltando a King's Landing, para finalizar o episódio e finalizar essa terceira temporada, a gente tem a Rhaenyra retornando do septo com o Joffrey e recebendo a notícia de que a Helaena ela mesma. Então a gente tem a cena ali chegando no quarto, uma referência clara também, né, à morte do Tommen Baratheon em Game of Thrones, quando ele se joga da janela depois que a Cersei queima o septo. Então a gente tem aqui a Helaena acabando com a própria vida, pulando da janela ali do seu quarto e acabando por consequência com a vida do filho que ela estava gerando ali, que poderia ser uma possível ameaça para Rhaenyra. O que, a primeira impressão, pode ser bom, não no sentido da Helaena, porque, de novo, uma coitada, gente, dá muita dosinha da Helaena. Mas a criança que ela estava gerando era um menino. Nos livros a gente tem o Maelor, que seria esse filho, que é um filho que nasceu, que estava vivo e tudo mais. Mas aqui eles preferiram acabar com os dois de uma vez só, sem que a criança tenha nascido ainda. Então, por um lado, a Rhaenyra tem uma ameaça ao seu reino destruída ali, que seria esse filho. Por outro, ela perde uma refém valiosa e perde o elemento de negociação que ela teria ali com os verdes em algum momento, né? Ou melhor, o elemento de chantagem que ela poderia ter ali com o Aemond e com o Aegon. Mas assim, eu acho que a Rhaenyra também já passou da coisa de querer negociar. Agora ela vai atacar e quem não obedecer vai perder a cabeça. Então, quem não aceitar, meu amor, vai queimar, e vai queimar bonito. Então a gente tem a tapeçaria que a Helaena deixou ali quando ela terminou o bordado. A Rhaenyra dá uma olhada pela primeira vez nessa tapeçaria e ela vê que a Helaena bordou ela sentada no trono de ferro, com sangue escorrendo pelas suas roupas e pelo seu corpo e tudo mais, mostrando que para que a Rhaenyra seja a rainha, acabe com a oposição, ela vai estar coberta de sangue. E a gente também tem os dragões queimando ao fundo desse bordado também, que é uma simbologia bastante importante, porque a decadência da Era dos Dragões, ela começa aqui na Dança dos Dragões, quando essas criaturas começam a morrer em batalhas, começam a ser destruídas, os dragões que vêm a nascer depois desse período são dragões pequenos, deformados e tudo mais. Então é o início da queda da Era dos Dragões como um todo. Não dos Targaryen, os Targaryen ainda vão ser uma dinastia longa por muito tempo ali em Westeros, mas ali a queda dos dragões está anunciada aí nessa tapeçaria também. E a Rhaenyra olha pra aquilo, tipo assim, cara, já que eu vou ser a malvada no fim das contas, que seja. Ela dá uma olhada aí, fecha a janela e temos o encerramento desta temporada. Cara, eu acho que foi, novamente, uma temporada que começou muito bem com a Batalha da Goela e terminou muito bem com a Batalha de Tumbleton. Eu acho que o desafio pra quarta temporada é fazer um meio de temporada com um ritmo melhor. Não gosto do ritmo que foi estabelecido aqui, porque a gente só retomou a ação no último episódio. Então, 2 primeiros episódios, muita ação. Depois, muitas batalhas cortadas. No final, a gente tem uma retomada da ação ali. Então, acho que foi um ritmo muito instável. Então, acho que foi meio cacofônico o ritmo dessa temporada, de alguma forma. Tal qual a segunda temporada. Pelo menos nessa, a gente finalizou bem, diferente da segunda. Não é minha temporada favorita, primeira segue sendo minha temporada favorita, como eu já falei antes, mas seguramente é a minha segunda temporada preferida, porque realmente começou muito bem e encerrou muito bem. O desafio da quarta é encerrar essa história com chave de ouro. Tem muita coisa pra acontecer na Casa do Dragão ainda, então imagino eu que a quarta temporada vai precisar de, sei lá, de 10 a 12 episódios, pelo menos, pra conseguir dar conta de todo o restante da história, de tudo que ainda precisa acontecer. Mas saldo muito bom da temporada. Mal posso esperar pela quarta, daqui a 2 anos, então teremos mais 2 anos de espera. Mas lembrando a todo mundo que logo menos no ano que vem a gente vai ter a segunda temporada do Cavaleiro dos Sete Reinos, que eu também vou fazer a cobertura por aqui. Em 2027, se eu não me engano, ou 28, não tô certo, eu vou colocar aqui na tela o ano correto de lançamento, mas a gente vai ter o filme
da conquista de Aegon, então a gente vai ter um filme de Aegon o Conquistador. Então, apesar da Casa do Dragão demorar aí pra voltar pra nós, somente em 2028 a gente vai ter outras obras desse universo. E a gente vai fazer toda a cobertura aqui no canal. Queria lembrar também que eu vou começar a fazer uma série sobre os reis Targaryen aqui no meu canal, então toda semana eu vou fazer um vídeo sobre um rei Targaryen diferente, começando do Aegon Conquistador até o rei N II, que era o Rei Louco, que foi o último rei Targaryen ali dos Sete Reinos. Vou trazer, antes dessa série, um vídeo falando sobre a Dança dos Dragões, como ela acontece nos livros, então eu vou fazer um vídeo longo falando sobre a Dança dos Dragões dos livros e trazendo as principais diferenças entre a série e os livros, pra eu também poder fazer essa cobertura de como isso é abordado em outra mídia. E depois também vou fazer um outro vídeo falando do que possivelmente pode vir a acontecer ali na quarta temporada, tendo em vista que a gente já sabe o que vai acontecer no Fogo e Sangue daqui pra frente. Mas enfim, galera, muito conteúdo vindo por aí, a cobertura do universo de Westeros continua aqui no canal. Quero agradecer muito as pessoas que assistiram meus vídeos. Foi a minha primeira série de vídeos longos aqui pro YouTube. Meu texto vai melhorar, minha dicção vai melhorar, a maneira como eu me organizo vai melhorar, então tá sendo um grande aprendizado aqui pra mim, mas tá sendo uma delícia produzir esses vídeos. E eu tô feliz demais de ter conseguido concluir essa série. Mas assim, galera, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e fui!